Bom, pessoal, agora a relação entre reta e circunferência. Parecido com o ponto, a reta também vai ter três posições em relação à circunferência. A primeira delas é a reta ser tangente à circunferência. Essa é uma posição muito importante, porque quando ela é tangente, ela encosta em apenas um ponto da circunferência. A gente vai analisar isso de duas maneiras distintas. Ou a distância do centro até a reta S é igual ao raio, ou a interseção entre elas é um único ponto. Interseção entre elas é aquela ideia do sistema que a gente viu no vídeo anterior. Faz o sistema, deu um ponto só, quer dizer que ela é tangente. Deu dois pontos, como tinha dado outro, ela não é tangente, ela tem um outro nome. Tem a reta que é exterior à circunferência, ou seja, ela está bem fora, ela nem encosta na circunferência. Ou seja, a distância do centro da circunferência até a reta é maior que o raio, ou a interseção entre circunferência e reta é vazia, não tem nada em comum. Aquele exercício que a gente fez no vídeo anterior, onde as retas, a bissetriz, cortava em dois pontos, a gente diz que a reta é secante à circunferência. Beleza? Quando que ela é secante? Quando então a distância do centro até a reta é menor que o raio, ou quando a interseção entre elas dá 2 pontos. Professor, e se a interseção entre elas der 3 pontos? Não faz sentido. É impossível, gente. Como que uma reta vai cortar a circunferência aqui e num terceiro ponto? Não tem como. Então é 1, 2 ou nada. Tá bom? Quando o centro pertence à reta, ou seja, quando a reta passa aqui pelo centro, a gente diz que a reta divide a circunferência em duas semicircunferências. Vamos lá. Vamos determinar a posição relativa entre a reta S, equação geral dela, x mais y mais 1 igual a 0, e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a 0. Essa equação é a equação geral da circunferência. Para eu poder fazer cálculo de distância de centro até a reta, eu preciso das coordenadas do centro. Então o ideal é que eu tenha a equação reduzida. O que eu vou fazer? Escrever o escrever o trinômio quadrado perfeito. Então, x ao quadrado mais 2x. Opa, esse cara é duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é x. Quem é o segundo? 1. Então eu vou ter que acrescentar 1 ao quadrado aqui. Y ao quadrado mais 2y. Também vou ter que acrescentar 1 ao quadrado aqui, porque 2 vezes y vezes 1, para dar duas vezes o primeiro vezes o segundo. E esse 1 aqui eu vou subtrair lá no segundo membro. Está somando aqui, vou subtrair lá. Então eu vou ficar com isso. Acrescentei esse mais 1 e esse mais 1 para formar os trinômios quadrados perfeitos. Com isso, acrescentei também mais 2 aqui para manter o equilíbrio, que já é 1 mais 1. E aí vou organizar. Então aqui, x mais 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, e 2 menos 1 é 1. Quem é o centro? Cuidado, sinais trocados. Menos 1 e menos 1 é o centro. E o raio, que aparece ali ao quadrado, vale 1. Aí eu faço agora o cálculo de distância de ponto à reta. Qual é a distância do ponto centro em relação à reta S? Lembra que distância de ponto à reta é aquela fórmula do módulo sobre uma raiz. No módulo eu coloco o A, o B e o C da equação geral. O A e o B vão ao quadrado somando na raiz embaixo. E no lugar do x e do y da equação da reta eu coloco as coordenadas do ponto, no caso o centro aqui. Então vai ficar o A vale 1, o B vale 1, nem preciso colocar. O x do centro menos 1, mais o y do centro menos 1, mais 1, que é o C. O 1, que era o coeficiente que estava aqui, veio aqui para baixo. O outro 1 que estava aqui, veio aqui para baixo. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 vai dar 2 aqui. Aqui em cima, menos 1 mais 1 dá 0, sobra um menos 1. Então, módulo de menos 1 sobre raiz de 2. Tira esse módulo. Vai tirar o sinal, vai ficar 1. 1 sobre raiz de 2, você pode racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, vira raiz de 2 sobre 2. Quanto vale raiz de 2 sobre 2? Bom, raiz de 2 é menos do que 2. Se eu pego um número menor do que 2 e divido em duas partes, isso vai dar 0, alguma coisa. Ou seja, vai dar menor que o raio. Logo, esta reta é secante a lambda. Beleza? Vamos pensar no mesmo problema, mas vamos agora resolver usando essa ideia da interseção.
Se eu vou buscar a interseção entre eles, eu vou montar um sistema. A equação da reta e a equação da circunferência. E aí eu nem preciso levar a circunferência para uma forma de equação reduzida. Eu posso usar ela do jeito que está. Vou pegar a equação da reta, vou isolar uma das variáveis. Por exemplo, vou isolar o y. Tá? Então, subtrai o x, subtrai 1, menos x, menos 1. Por praticidade, gente, como os dois estão negativos, eu vou escrever assim, ó, menos x mais 1. Até porque quando ele tiver ao quadrado, esse menos vai ser irrelevante. Então, no lugar desse y e desse y, eu escrevo menos x mais 1. Menos x mais 1. Né? Aqui é o quadrado, aí esse menos aqui não vai fazer diferença nenhuma. E aqui multiplicar por 2, então vai mudar o sinal aqui de todo mundo. Tá? Então aqui vai ficar x ao quadrado, produto notável, x ao quadrado mais 2x mais 1, mais 2x. Aqui vai ficar menos 2x menos 2, mais 1, igual a 0. O que dá para juntar? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x com menos 2x, tchau, dá 0. 1 mais 1, 2, com menos 2, tchau, dá 0 também. Sobrou só o 2x aqui. 2x ao quadrado mais 2x. Isto é uma equação do segundo grau que pode ser resolvida fatorando ela. Eu posso colocar 2x em evidência e aí eu tenho uma equação do tipo produto nulo. Ou o 2x vale 0, e para isso a primeira raiz, o x1 tem que ser 0. Se o x1 for 0, eu posso substituir aqui em cima, ó, o x por 0. Eu vou ter que o y1 é 0, e aí eu tenho o ponto P, 0 e menos 1. Ou essa segunda parte, x mais 1 igual a 0. E aí para y, o x tem que ser menos 2. Se o x, menos 1. Se o x2 é menos 1, menos com menos vai dar mais 1. Mais 1 com menos 1 vai zerar o y. E aí eu tenho o ponto P2, menos 1 e 0. Horas, se eu tenho dois pontos na interseção, significa que ela é secante. Um ponto tangente e nenhum ponto exterior. Legal? Vamos fazer mais um exercício envolvendo essa ideia aí de relação de reta com circunferência. Olha só esse exercício que legal. Eu quero obter os valores de k, que é uma constante aqui na equação da reta, y igual a x mais k, para que essa reta seja tangente à circunferência de equação geral x mais y quadrado menos 9 igual a 0. O que eu vou fazer aqui? Tá? Tem algumas maneiras de trabalhar isso. Eu vou primeiro trazer todo mundo para o primeiro membro, ou seja, vou subtrair o y lá, né? Transformar a equação, a equação da reta na equação geral. E a equação da circunferência eu vou levar para a reduzida. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0. Soma 9, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso aqui escancara para mim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. O centro é 0, 0 e o raio é 3, que é 9 aqui, ok? E aí eu vou trabalhar a distância de centro até a reta. No lugar do x do y vai 0 e 0. Os coeficientes 1 e menos 1 vão para o denominador dividindo, né? Então, 0 menos 0 mais k no módulo, embaixo 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, e isso tem que dar igual ao raio. Por quê? Porque ele diz que a reta é tangente. Então isso tem que dar 3. Quanto que dá isso aqui? 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Então eu vou ter que módulo de k sobre raiz de 2 igual a 3. Tira esse raiz de 2 aqui, está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. K igual a 3 raiz de 2. Módulo de k, perdão. Então quanto vale o k? Gente, o número que está dentro do módulo, quando você tira ele do módulo, você ignora o sinal dele, você vai olhar para o valor absoluto. Significa que ele pode ser positivo ou negativo. Por isso eu tenho dois valores para cá. 3 raiz de 2 ou menos 3 raiz de 2. Nossa, professor, quer dizer que então você tem duas retas tangentes àquela circunferência? Exatamente. No plano cartesiano, vai ter algo assim. Uma reta tangenciando por aqui, a outra reta tangenciando por aqui. Entre elas, essas retas são paralelas. Tá? A distância entre elas, inclusive, é o diâmetro da circunferência aqui. Elas são paralelas, por isso tem o mesmo coeficiente angular, 1. O que muda é o coeficiente linear. Uma corta o eixo y numa posição, a outra corta em outra posição. Ok? Então, pode acontecer isso aí tranquilamente.
Exercício 6. Agora eu dei a equação de circunferência μ, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 2y, menos 18 igual a 1. E eu quero determinar a equação da reta R, tangente de novo a μ, no ponto P. Opa! Eu sei aonde ela é tangente. Então eu sei um ponto da reta. Mas só sei isso. E só sei que ela é tangente. Bom, vamos pensar. Equação geral da circunferência, acho que eu poderia trazer para reduzida para enxergar centro e raio. Então aqui eu vou ter que acrescentar o quadrado do segundo, 2x, então o segundo é 1, e também 2y, o segundo é 1. Vou acrescentar mais 1 e mais 1. Também vou acrescentar mais 1 e mais 1 no segundo membro. E o menos 18 eu vou somar no segundo membro. Então aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, y ao quadrado menos 2y mais 1, e aqui acrescentei o mais 1 mais 1. Eu poderia ter colocado direto mais 2. Escreve o produto notável. Vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, 18 mais 2, 20. Então o centro dessa circunferência é 1 e 1. E o raio dela é raiz de 20. Só que nesse caso eu não vou usar o raio. Ou melhor, eu vou até usar o raio, mas não o comprimento dele, sim a posição dele. Eu falei para vocês anteriormente que quando uma reta é tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Isso significa o quê? Que se eu desenhar aqui a circunferência, centro C, aí aqui está o ponto P, que é onde ela vai ser tangente, e aqui passa a reta CP é perpendicular à reta V, que ele pediu aqui. Então, a reta CP sendo perpendicular à reta V, eu posso calcular o coeficiente angular da reta CP. Então eu estou fazendo aqui y do C menos y do P sobre x do C menos x do P. 1 menos menos 1, 1 menos menos 3. Vai dar 2 quartos, simplificando, 1 meio. Se elas são tangentes, os coeficientes angulares são opostos inversos, ou seja, o produto deles dá menos 1. Oposto, então tem que mudar o sinal. 1 meio é positivo, vai ficar negativo. Quem que é o inverso de 1 meio? 2. O coeficiente angular da reta é menos 2. Opa, mas pera lá, agora eu sei o ponto onde ela passa e sei o coeficiente angular. Y menos y do ponto igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto. E aí você vai chegar na equação da reta por aqui. Menos com menos vai dar y mais 1. O menos 2 vai distribuir, então vai ficar menos 2x. Aqui menos com menos ia dar mais, só que multiplica por menos 2 vai ficar menos 6. E aí eu vou para a equação geral. Poderia ir para reduzidas, bastaria subtrair uma unidade aqui, ficaria menos 2x menos 7. Mas eu vou levar para geral, já que a equação da circunferência estava na geral também. Vou somar 2x e vou somar 6. Fico com 2x mais y mais 7 igual a 0. Beleza? Vou deixar a relação entre circunferências para um último vídeo, onde a gente vai terminar o assunto. Tá bom? Vamos lá.